foi Paulo que escreveu, foi Tiago, foi João. São escritores, mas que teve lá um autor, que foi o Espírito Santo, que os inspirou a escrever a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? E, apesar de ser escrito naquele momento para um público, por ser algo de Deus, do Espírito Santo, ela serve para todos os tempos. E Tiago, então, vai nos, através dessa carta, vai nos falar de algo muito importante e necessário sobre a língua, sobre a palavra, né? Aquilo que fala. O texto vai usar aqui a língua, mas obviamente que todos entendem que é a capacidade de expressão, vamos resumir assim. Eu tenho, por exemplo, um moço que mora numa das kitnet minha ali, e ele é mudo e surdo, mas ele se comunica. Então, ele não usa necessariamente a língua, né? Essa língua que nós tem aqui, Paulo vai colocar como exemplo, o Tiago, mas a língua é aquilo que a forma com que nós comunicamos, o que nós comunicamos. Tanto que no versículo 2, ele diz, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. E aí ele vai trazendo algumas instruções e falar, não só Tiago, mas nós vamos ver outros textos bíblicos, do quanto nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós comunicamos. Hoje, em tempos das redes sociais, há uma outra dinâmica na comunicação, e aí a gente tem que aumentar ainda mais os nossos cuidados. Principalmente por se tratar de algo assim tão poderoso, né, que tem um alcance tão grande, e que fica registrado, né? Fica registrado. E às vezes a gente está ali num momento de empolgação, né, ou está sozinho, num ambiente, numa outra atmosfera, né? E aí coloca determinados comentários, faz determinadas afirmações, e de repente, quando a gente mesmo, né, quando está em outra situação, em outro local, em outra atmosfera, digamos assim, já fica desconfortável, né? Já fica desconfortável. Eu mesmo já fiz alguns comentários que depois eu fui lá e deletei. Achei melhor, que não ficou legal. Não ficou legal. Aquele momento eu estava empolgado e ouvi aquela notícia, ouvi aquela situação, e aí fiquei disposto a fazer ali um comentário, a falar alguma coisa. E aí, de repente, num outro momento, eu já olhei assim, não ficou legal, não era bem isso. Né? Quando você está com uma pessoa e conversa, a dinâmica já é outra, né? Já é outra. Mas, mesmo assim, acaba sendo parecido com isso também. A questão é que não dá para apagar, né? Não dá para deletar. A palavra, quando ela sai, né, quando se solta ela, você fala alguma coisa, você comenta alguma coisa, ela foi, né? Ela foi. E aí, às vezes, não, vou pedir perdão, vou pedir desculpa, vou dizer que não foi bem assim, mas aí já foi, já vai ser difícil de desdizer aquilo que a gente já disse. Então, Tiago, a palavra de Deus, ela vai nos orientar e vai nos chamar a atenção de uma forma assim bem contundente, né, do perigo, o que ela representa, o que as nossas palavras representam, do cuidado que devemos ter para que nós não sejamos ora usados por Deus e ora usados pelo inimigo. Ora abençoamos e ora amaldiçoamos. Ora proferimos bênção, né? Falamos e agrupamos pessoas, aproximamos pessoas, né? E ora podemos criar situações bem ao contrário disso, né? Gerar muitas vezes ódio no coração, jogar uma pessoa contra outra, né? E muitas vezes isso acabando em tragédia, porque alguém falou algo, alguém disse alguma coisa, não era exatamente aquilo, mas foi o que a pessoa disse, o outro entendeu, e o inimigo de nossas almas é que está aí para roubar, matar e destruir, não perde oportunidade.
E aí, por isso é que a palavra do Senhor vai nos orientar, vai nos chamar a atenção para os devidos cuidados que devemos ter com aquilo que nós falamos no nosso ambiente de trabalho, né? Nosso ambiente de trabalho, às vezes se empolga, né? Questões políticas, a gente está vivendo assim uns momentos bem delicados, já foi mais pior, né? Agora deu uma acalmada aí, mas tem que se ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Em determinados assuntos é melhor nem comentar, nem entrar naqueles assuntos, deixa para lá, né? Quando envolve políticos mesmo, o sistema, aí a coisa fica mais complexa ainda, né? Porque só a graça e a misericórdia do Senhor, né? Brigar por político é bem complicado, porque você vai falar e ele mesmo depois lá na frente, de repente, vai dizer o que você disse, e aí você entrou naquela barca furada. Então, vamos ler os demais versículos aqui, ver como ele vai colocar isso, as palavras que ele vai utilizar para enfatizar essa questão. Versículo 3. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para que os que possam, então, conseguimos que obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha o nível da coisa em que ele vai começar a falar, né? Ele vai levar uma coisa assim bem didática, digamos assim, né? Olha, o cavalo, a gente bota um freio, para quem for do interior sabe como isso funciona, é um negócio assim bem grotesco mesmo, é literalmente um ferro que se coloca ali, se prende, tem todo lá um aparato, mas é algo bem bruto mesmo. E aí você consegue controlar um animal que tem uma força que homem nenhum conseguiria detê-lo. Mas depois que coloca um freio na boca, até uma criança consegue, né? Até uma criança consegue. Versículo 4. Vede também os navios que, embora tão grandes, elevados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se volta para onde quer que o impulso do timoreiro. O navio não é tão gigante, tem uns mesmos que parece uma cidade flutuante, né? Mas o que guia ele, por maior que ele seja, a proporcionalidade é absurdamente menor do guia, daquela, como é que chama aqui? Como é que se chama aquilo? Timoreiro seria o operador, não? Esqueci de pesquisar aqui. O timoreiro é o operador, né? É o leme, né? Seria o leme, né? Isso, lá embaixo. Lá. Então, algo tão pequenininho, mas que vai guiar aquela cidade flutuante lá. Para onde alguém está lá assim, ainda mais hoje, deve ser até digital, né? Só aperta o botãozinho, né? Gira para cá, gira para lá, e vai conduzir aquilo tudo. O simples comando vai conduzir tudo. Toda aquela potência que está ali. Uma mera atitude, uma simples decisão pode mudar tudo aquilo ali. E aí no versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com grandes bosques um tão pequeno fogo incendeia. Aqui é outra comparação que vai utilizar algo assim bem conhecido, aquilo que a gente sabe, que é muito prático, né, didático, para se ensinar, para se fazer entender. A língua também é um fogo, sim, a língua qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamado pelo inferno. Olha o perigo. 7. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Como ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Não convém, meus irmãos. Olha a forma com que ele se dirige aqui. Ele está se dirigindo à crente, à igreja, às pessoas, é um ensinamento. Da mesma forma, porventura a fonte, como ela bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura, água doce e água salgada, ou amargosa? Meus irmãos, por acaso uma figueira produz azeitonas, ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Então aqui
Tiago vai usar de várias, digamos, metáforas, várias simbologias para explicar, para fazer-nos entender como isso significa. Você tem lá, por exemplo, uma fazenda, uma terra enorme, grandes quantidades de terra. Está lá uma mata linda, bonita. De repente alguém vai lá, uma simples faísca, bota fogo. A gente vê muito isso no jornal, na Amazônia, aquelas regiões ali, né, o Pantanal, em outras regiões, enfim, que depois que o incêndio toma conta, aquela destruição. Nos Estados Unidos, muitas tragédias a partir disso. E o início daquilo ali pode ser simplesmente um fósforozinho ali que alguém acendeu. Algo tão pequeno, mas que com uma consequência muito terrível lá na frente. Ah, só vou falar um comentáriozinho aqui, só vou falar alguma coisinha ali de que eu vi, né? Tem um irmão é casado, mas eu vi alguma coisa, não sei, nem sei se é isso mesmo, mas eu vi um negócio ali que eu achei meio assim. E aí aquilo tudo passa de boa, vai para o outro, de repente aquilo incendeia, aquilo toma conta, a mentira vira uma verdade, para alguns acreditam sendo verdade, e aí, lá na frente, a tragédia pode ser grande. É isso que Tiago está alertando aqui, do perigo que isso pode ter. Então, portanto, a nossa língua fisiologicamente é um pequeno membro, mas social e espiritualmente é uma arma muito terrível. Aqui, né, talvez uma das armas mais potentes que pode existir, né, que é a nossa língua. A língua como fogo, nós vemos no versículo 5. Um pequeno fósforo incendeia um bosque. Uma palavra mal pensada tem destruído o que há de mais belo no mundo. A harmonia, o amor, o lar, a igreja e etc. Uma simples palavra, quando mal colocada, ela tira a harmonia de um casamento, a harmonia de uma casa, no ambiente de trabalho, as palavras, os comentários, aquelas falas imprudentes, jogando um contra o outro, cria um ambiente hostil, pesado, né? A paz vai embora, tudo fica parece que mais escuro, mais difícil, tudo porque alguém não vigiou e falou coisas que não deveria ter falado. Ah, mas era verdade. Mesmo que fosse verdade, teria necessidade de falar? Aquela pessoa para quem você falou, faria alguma diferença ela saber ou não saber disso? Ou só fez a diferença de forma negativa? Aquilo só serviu para piorar as coisas ainda mais. A língua é um mundo de iniquidade. A língua também, versículo 6, a língua também é um fogo comum de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. É como a cobra que esconde o veneno. As pessoas têm duas vezes se portam parecido, né, com a serpente. A serpente que é comparada com Satanás, inclusive, né? E até uma linguinha aforquilhada, né? Eu diria que é uma língua dupla, né? Perigosa. Anda de casa em casa falando aos irmãos. Olha só que Tiago está falando para os crentes daquela época, tá? Daquela época tem coisas que, né, faz parte da natureza humana. Muda os tempos, mas essas coisas... Olha o que ele está orientando aqui. Aqui é Paulo falando a Timóteo, orientando. E além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e intrigantes, falando o que não convém. Paulo agora aqui também está orientando, também está chamando a atenção, o cuidado. Esse texto aqui é uma palavra de orientação que Paulo está passando para Timóteo, né? Ensinar aos homens, às mulheres, né? E aí ele chama a atenção de algo que estava acontecendo, com certeza, não falaria se não tivesse isso acontecendo, para que ele ensinasse e orientasse. Timóteo, que era um discípulo, que era um obreiro de Paulo. Olha, ensina a tua igreja lá em relação a esse comportamento, que não se procedam dessa forma, né? Gerando confusão, faladeiros intrigantes. Devemos fugir de tais pessoas. A gente tem que amar a todos e tem comunhão com todos. Mas quando entra por essa linha, é melhor pedir licença e sair de fininho. É melhor. Porque de repente você vai ouvir coisas que depois alguém vai te envolver na história. Fulano estava lá, ele ouviu, ele sabe também. E aí você vai ser chamado, e aí vai mentir, vai omitir, vai ter que assumir. Realmente eu ouvi. Pois você ouviu e não fez nada? Você ouviu e
falou por aí também, enfim. Então, temos que ter comunhão com todos e andar com todos, temos. Mas tem pessoas que, às vezes, são a paz do Senhor, tudo bem, e não dá para passar muito disso. Se parar para ouvir, você vai acabar sabendo coisas que você nem queria saber, mas que, às vezes, né, só de parar um minutinho ali, já ouviu coisas que vai te comprometer. Satanás é um acusador. Mesmo que a palavra seja verdade, acusar alguém, eu aprendi que nós devemos fazer isso na oração, apresentar ao Senhor. Não há nada de errado em você ver um irmão errando, alguém com a vida assim atravessada, algum problema, qualquer situação. Aí você, na tua intimidade, naquela oração que só você, né, porque na igreja, se orar em voz alta, alguém pode ouvir do teu lado ali, né? Eu já ouvi alguém que ficou bem incomodado com a oração de alguém que estava ao lado orando, falando alto, e falou coisas na oração que criou uma situação. Então, mesmo na oração, tem que saber onde é que você está orando. Se você estiver orando na igreja, às vezes tem que orar assim: Senhor, ajuda fulano, e não menciona nome, não fala nada, né? Mas na tua intimidade, aquele momento que você está na tua casa, lá no teu quarto, no teu ambiente de oração, lá você pode orar para Deus e perguntar isso. E aí você pode citar com mais detalhes, né? E aí sim, para Deus se pode falar. Aliás, até deve. Senhor, o casamento lá do irmão, da fulana, está em crise, né? Senhor, aquela filha daquela irmã está fazendo isso. Senhor, tem misericórdia. Jesus, entra com providência, né? Mas repito, na tua oração você e Deus. Se você estiver na igreja orando, é melhor não falar, porque alguém curioso vai querer saber quem é a filha da irmã que está aprontando, né? Eu já ouvi uma história assim bem engraçada disso, de alguém que ouviu o outro orando e daí quis saber, e foi, né? Então, mesmo na oração se precisa tomar cuidado, mas sim devemos orar, né? Não fale para terceiros, fale para Jesus, fale para Deus, pode falar, para Jesus pode falar, pode orar. Até porque, se não for algo verdadeiro, o Espírito Santo vai já que você está orando, o Espírito Santo vai né, de repente, te alertar de que aquilo que você está ali até orando não é aquilo ali, né? Então, se for para falar, porque às vezes assim, a gente quando sabe das coisas, não sei se acontece com todo mundo, mas a gente fica com aquela coceirinha na língua, não fica? Com a vontade de falar para alguém, de passar para frente, sabe aquela coisa assim que fica formigando? Faz o seguinte, vai lá no teu quarto, tranca as portas e aí fala à vontade. Mas fala de espumar no canto da boca. Fala para Jesus. Fala para Senhor, aquela irmã, Senhor, está divorciando de novo, aquela irmã já está no terceiro casamento, aquela irmã, Senhor, tem misericórdia da alma dela, Senhor, tem misericórdia dela, do esposo, do filho, da filha. Fala, vai falando, vai lá, né? Mas assim, com as portas bem trancadas, né? Que ninguém fique ouvindo, só Deus ouvindo a tua oração. Desabafa e fala. Aí pode orar, aproveita e ora 1 hora, 2 horas. Aí se de repente, lá depois de um bom tempo de oração, tudo que tu está orando é mais um desabafo, de um pouquinho o Espírito Santo começa a trabalhar no teu coração. Aí no final tu sai dali assim, descarregou, passou a coceira da língua, passou o formigar, né? Aquela vontade de falar, e você ainda sai dali cheio do Espírito Santo. Amém? Então, se for para falar, fale na oração. Mas é verdade, já falei aqui, quem tem o papel de acusar não é nós, não é nós. Olha só quem é o acusador aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, versículo 8 e 11. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que é Satanás, né? Que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado da terra e os seus anjos, ou na terra, né? E os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Criador, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus o acusava dia e noite. Então, se for precisar acusar alguém, já tem um capeta acusando por aí, já tem Satanás tem essa missão aí de acusar, né? De acusar. Mas se eu vi, e aí não, já tem alguma acusão, pode ter certeza, não precisa se correr atrás de levar para frente, porque já tem alguém fazendo essa missão aí, né? Satanás ele está ali exatamente para isso. Então, quando nós soubemos dessas coisas que acontecem, vimos muitas vezes acontecer, vai para a oração, vai para a oração. Não, eu tenho que falar para a irmã que eu vi, ela precisa saber, eu vi o irmão lá, né?
Eu aprendi muito com a minha esposa. Penso numa pessoa calma. Essas coisas aí, que eu sempre fui muito agitado com essas coisas. E aí eu sabia das coisas, já queria resolver do meu jeito, né? Aí eu conversava com ela, não, calma. Às vezes eu digo, mas amor, será que se eu fosse lá, se eu tivesse ido lá, não teria sido diferente, será? Se eu tivesse falado para o irmão lá, né? Se eu tivesse avisado ele lá. Aí depois eu fui, mas eu sofri, tá? No começo eu ficava achando que eu tinha que fazer, eu tenho que avisar, senão eu vou ser culpado, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer alguma coisa. E é interessante isso. E aí, não faz, isso não vai dar problema. E aí eu fui para oração, por isso que eu estou falando para vocês aqui, vai para oração. Porque de repente eu fui para oração e aconteceu umas coisas assim bem interessantes. Bem interessantes. Eu não me envolvi, não me comprometi, e as coisas aconteceram. E às vezes de um jeito que se eu tivesse me metido lá, com a visão e o entendimento que eu teria feito alguma coisa mais ou menos de um jeito que lá na frente a coisa se configurou totalmente diferente. E se eu tivesse feito daquele jeito, eu tinha entrado numa fria, tinha arrumado uma dor de cabeça, uma confusão, um problema que eu tinha caçado com as próprias mãos. E o que tem de pessoas que vivem atribulado, vivem com a vida infernizada, casamento atribulado, filho atribulado, casa atribulada, trabalho, perde até emprego às vezes, por se meter, por falar que não devia falar, por fazer coisas que não devia fazer. Se simplesmente ficar no seu cantinho, quietinho ali, né? Ou só falar para Jesus, que daí Jesus se guarda segredo. Porque tem outra coisa interessante, né? Segredo entre dois, meu irmão, só um estiver já no céu, que é Deus. De outro jeito, só se for para lá também. Porque enquanto estiver aqui, é difícil alguém guardar segredo. Porque um conta para o outro, já são dois. Aí esse outro tem alguém da confiança que ele vai contar para ficar entre os dois. Já são três. E a coisa vai indo. Daqui um pouquinho. Pastor? Daqui um pouquinho acabou. Então, um segredo, meu irmão, só fala para Jesus. É o único que vai guardar teu segredo. Esse jogo causa morte. Provérbios 18, 20 e 21 e 20. Provérbios 18, 21 e 20. Ou 20 e 21, né? O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se furtará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Lá no Velho Testamento, Provérbios já está orientando, olha, cuidado, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado. O escândalo virá, mas ai do causador. Lucas 17, 1 ao 2. Disse Jesus aos seus discípulos, é impossível que não venha tropeços ou escândalos, mas ai daquele por quem vier. Melhor que fora que ele pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. Olha a gravidade disso, olha a seriedade disso. Porque você falou alguma coisa, alguém acabou até saindo da igreja. Alguém acabou só até fracassando na fé. Alguém acabou se perdendo por alguma coisa que você falou que não devia ter falado. E aí, a Bíblia está dizendo, era melhor que você fosse lá no mar, né? Ninguém tem que fazer isso, tá? Se alguém fez algo parecido, peça misericórdia para Deus, mas é o que a Bíblia está dizendo. Antes de fazer, pense nisso, porque a Bíblia está dizendo que se for para fazer isso, é melhor que vá lá no mar e se lance no mar. Então, olha a seriedade que é isso, o cuidado que nós devemos ter com essas coisas. A advertência é terrível. Provérbio ainda 6, 16 e 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que Ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Tudo coisa terrível, mas vai ter uma pior. Coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Como é que vai semear contenda? Falando. Informações, palavras, situações. O bom é que se dependesse de mim, ninguém sabia. Se há alguma coisa que aconteceu ali, que se dependesse de mim, ninguém ia ficar sabendo, só Jesus. Que bom que seria, né? Quantas coisas. Porque às vezes só você tem uma impressão de uma pessoa, você tem um respeito por ela. De repente alguém te fala alguma coisa e você nem se dá o trabalho às vezes de ver se aquilo de fato foi, mas você já muda a tua imagem daquela pessoa.
Você não consegue nem ver a pessoa mais como você via antes. Porque falaram algo para você, aí você, às vezes, é uma situação complicada que você nem tem como lá conferir se realmente é assim, aquilo. E aí, mas na tua mente, no teu coração, já criou-se ali uma espécie de preconceito. Você já não consegue mais lidar com aquela pessoa, tratar aquela pessoa da mesma forma. Então, deve-se ter muito cuidado. Salmo 101, versículo 5, Salmo 101, versículo 5 ao 7. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhos altivos e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aqui é o salmista falando daquele que difama, daquele que fala mal do próximo. Conselhos sábios. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 ao 11. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Agora aqui é Pedro, né? Vê que estão todos eles falando, foi Tiago, foi Paulo. Agora olha o que Pedro está dizendo aqui, ó. Pois quem quer amar a vida, eu amo a vida. Se ama a vida, nós amamos, né? É um presente de Deus, uma dádiva de Deus. E ver dias bons, eu quero viver dias bons, né? Eu quero viver em paz, né? Viver em paz. Aí vem o conselho: refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Fale a verdade, se ela for necessária. Se nem isso fale, né? Se alguma coisa não vai somar, não vai ajudar, não vai contribuir, nem se for verdade, fale. Agora, se for engano, se for mentira, se for trapaça, não faça isso. Não perca a bênção de Deus por nada. Se você ama a vida, se você quer viver dias bons, refreia a sua língua. Versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Busque a paz, né? Paz é dom de Deus, mas eu preciso buscar. Eu preciso criar situações, ambientes para isso. Eu posso bagunçar a coisa e depois, Senhor, tenha misericórdia. Ore por mim aqui porque eu estou na tribulação na minha vida. Mas vem cá, quem é que causou isso? Quem é que provocou essa situação? Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Como a Bíblia é extraordinária, né? Como a Bíblia, quem segue Deus pela Bíblia, meu irmão, olha, é como disse ali o texto anterior, o texto 2 que eu li lá. É perfeito. É perfeito. Crente, meu irmão, o cristão, aquele que serve a Jesus de fato, que é cristão autêntico, ele tem uma vida completa, ele é feliz, vive em paz, em todos os sentidos. O que guarda a sua vida, o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si ruína. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias a sua alma. Como é cruel uma alma angustiada, né? Uma alma aflita por situações que a gente mesmo criou e causou. Fica aquele senso de culpa, né? Confusão. O que guarda a sua boca, o que refreia, né? Meu pai sempre dizia, quando estiver muito nervoso, fim de falar muito, enche a boca de farinha. Se falar, vai bagunçar tudo, fica doido para falar, mas né? Se aguenta, segura. Efésios 4, 29 a 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Meu irmão, você pode esquecer tudo que eu falei aqui, mas se você gravar esse texto aqui, esse versículo aqui, ó, se quiser anotar, se tem Bíblia de papel ainda aí, anota aí, faz um... Esse é aquele tipo de versículo para a gente colocar assim na porta, né? Escrever lá na escrivaninha, botar lá no espelho, enfim. Olha só. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Palavras
Chucarrices, palavrão, xingamento, palavra que ofende, que magoam, que chateiam, palavra que faz a pessoa ficar, que sabe que a pessoa estava lá tão bem, aí de repente você fala uma palavra que causa tanta dor. A palavra às vezes ela tem mais poder, como já falamos aqui, mais poder do que uma arma, do que uma metralhadora, do que uma espada. Aquilo entra e acaba com a vida daquela pessoa, tira a paz. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graças ao que ouvem. Como é bom você estar do lado de uma pessoa que fala palavras que edificam, palavras assim que enchem o coração. Eu tinha um tio, ele é tio da minha mãe, na verdade, né? Já partiu com o Senhor, mas eu amava ir na casa dele, ouvir ele. Era gostoso, era assim, sabe, você saía de lá em paz, você saía bem. Ele falava da família, falava dos parentes, mas tudo falava assim. Ele achava coisa positiva de qualquer pessoa, não sei como. Pessoa toda errada, mas se dependesse dele, aquela pessoa era boa. Ele achava alguma virtude daquela pessoa para comentar. E principalmente as coisas de Deus. Falar da Bíblia, falar da palavra. Era algo edificante, dava gosto de tomar um chimarrão com ele. Tomar um café com ele. Café, acho que era só chimarrão mesmo. Mas aqui o pessoal é no café, né? Tem pessoa que dá gosto lá tomar um cafezinho com ela, não é? Passar na casa dela, receber na sua casa. Pessoa, palavras que edificam, que consolam o coração, que faz o teu dia ficar mais alegre. É isso que a Bíblia está aconselhando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que seja boa, para a necessária edificação. Vai edificar, não vai destruir, não vai edificar, vai somar. Quem está aí para bagunçar a coisa e destruir é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. E nós não estamos a serviço dele. Ele tenta-nos. Nós temos que vigiar porque ele tenta. Se a Bíblia está dizendo isso para nós aqui, nos orientando, para nós cuidar, vigiar, é porque nós, na nossa natureza, temos essa tendência. E o diabo está ali tentando e se usando muitas vezes as nossas fraquezas, nossa falta de vigilância para nos atribular a vida e desgraçar a vida de outros. Se existe uma coisa que eu oro e peço muito para Deus, que Senhor, que eu seja me abençoa para que eu seja uma bênção para as pessoas à minha volta. Para minha esposa, para minhas filhas, para os meus irmãos, minha mãe, para as pessoas próximas de mim, meu ambiente de trabalho. Tem colega de trabalho lá assim que meu Deus do céu, teve um lá que estava do meu lado assim próximo, eu fiquei orando para Jesus salvar ele, eu transformar ou tirar dali. Eu acho que ele não quis aceitar o convite para a salvação, não quis transformação e Deus tirou, agora nem está mais ali. A Mari acho que até desconfia quem é. Ela conhece meu colega de trabalho lá. Mas eu só orei, né? Até procurava conversar, mas meu Deus do céu, pensa. Ele conseguia acabar com um austral de qualquer pessoa, assim. É um negócio impressionante. 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 Eu orava muito para Jesus salvar ele. E agora foi para um outro setor, E esse dia eu fui fazer um serviço perto dele lá, pois eu chegou perto já, governo e pai, fala daquilo e fala mal disso e desespero. Aí acaba com o teu dia, né? Se não for Jesus na tua vida, era um colega que você estava do lado. Eu preferi que Jesus tivesse salvado, mas Jesus não obriga ninguém, então ele não abriu o coração. Falei de Jesus para ele, tá? Falei de Jesus para ele. Ele até gostou, achou bonito, tal, contou um testemunho, até um dia ele pediu oração pela mãe, que estava doente, aí eu orei e ele contou que ela ficou boa e tal. E aí eu convidei para vir na igreja, prometeu de vir, né? Até hoje nunca veio. Então, continuar orando para Jesus salvar ele. Nós que servimos a Deus, quando conversamos com pessoas que não têm Jesus, a gente até entende, né? Só o fato de não ter Jesus realmente já é uma vida complicada. Então a gente tem que orar de fato. Mas o triste é quando a gente tem irmãos da igreja, pessoas da igreja, que não dá para parar para conversar com eles. Não dá para trocar ideia com eles porque você vai ficar ruim, né? Vai sair dali mais azedo que está, né? Então tem que vigiar até com os crentes aí, né? Versículo 30. Isso aqui é outra coisa muito interessante. Versículo 30, Efésios 4 e 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Olha só, o Espírito Santo tem sentimentos. Olha só, se você falar algo para alguém te falar uma palavra pesada,
te magoa, te chateia, o Espírito Santo também. Não entristeçais o Espírito Santo, está no mesmo contexto aqui. Eu li o 29, agora estou lendo o 30. Então, o contexto é esse. O Espírito Santo também fica magoado, fica chateado com palavras de murmuração, de reclamação, chocarrices, sabe? Falar mal de alguém, até porque esse alguém é filho de Deus também, não é? E aí essa pessoa, às vezes nem é isso que tu está pensando daquela pessoa, falando mal dela. Mas mesmo que seja, Deus é infinito, é um Deus cheio de amor, bondade e misericórdia. Ele quer a salvação de todos, redenção, transformação de todos. Então o Espírito Santo vai ficar triste. Olha só, é no mesmo contexto aqui. Ó. E não entristeçai, significa que quando eu falo de alguém, quando falo mal de alguém, murmuro, eu magoo a pessoa, chateio a pessoa e o Espírito Santo que está em mim. E olha a seriedade do texto. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Quer dizer, se eu entristecer o Espírito Santo por causa das minhas palavras incontroladas, ele vai se retirar de mim, eu vou perder o selo da salvação. Quer dizer, eu vou perder minha salvação? Olha como é que as coisas são graves, como as coisas são sérias, que a gente precisa pensar naquilo que a gente vai falar, porque eu vou prejudicar uma pessoa e vou sair prejudicado. Eu vou botar em risco a minha salvação, porque se eu entristecer o Espírito Santo, ele vai se afastar de mim. É claro que o Espírito Santo, a graça de Deus é muito grande, então Deus vai ficar usando pessoas como agora aqui, usando, falar para vocês aqui, falar com alguém que está para a internet, né? Espero que ninguém se encaixe nessa palavra de hoje, mas que talvez amanhã você passar por uma situação que essa palavra encaixar com você, você fique atento. E na hora de falar assim, para aí, é melhor eu parar de falar. Não vou falar mal de fulano, beltrano, não vou fofocar, não vou orar. Eu vou orar, porque aquela palavra ali, não foi o Denilson não, é Bíblia, é a palavra, está aqui. Ó. Pode depois ler nos textos que eu anotei aqui. Ó. É Deus nos alertando, é o Espírito Santo falando com nós. É o Espírito Santo dizendo, ei, eu me entristeço com isso. Quem aqui já, não precisa manifestar, óbvio, né? Mas quem aqui já foi magoado, ficou chateado por alguma coisa que alguém falou de você? Como é dolorido, não é? Como é triste. Você fica mal, você fica até doente. Fica até doente. É tão mal que você fica. E o Espírito Santo também fica triste. O Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele que, olha lá o nosso tema agora, né, conduzidos pelo Espírito Santo. Aquele que nos conduz, aquele que nos orienta, aquele que nos guia, aquele que nos prepara para subir com Jesus, que vai nos levar ao encontro do Senhor nos ares. Mas se eu falar, se eu não tiver controle sobre a minha língua, se eu ficar por aí falando coisas que entristecem a Ele, eu vou perdê-lo. Eu vou perder a garantia, Ele é o selo, a garantia da minha salvação. Estou entendendo, amém? Como é sério o negócio? Eu amo o culto de ensino, eu amo. Porque daí assim a gente vai para a profundeza, não fica assim só naqueles chavões, às vezes assim, a gente fica muito naquele... as palavras assim, até para poder dar aquela entonação na voz, para ficar mais animada, a gente fica assim, e aí fica só naquilo assim. Eu gosto de dar uma paradinha, vamos ver o que está sendo dito, ver o que tu está ouvindo aí, está analisando mesmo? Amanhã, você vai conseguir refletir sobre isso? Quando chegar no teu ambiente de trabalho, sentar lá com o teu colega, não for falar mal de alguém, você vai lembrar essa palavra, amém? É isso. Na hora que for comentar sobre alguém lá, deixa para lá. Deixa para lá. Por que tem que ficar falando mal do outro aí? Por que falar? Se for falar bem, amém. Mas irmão, lá é uma benção. Não, mas amém. O defeito dele, deixa para Jesus cuidar. Não sou urubu para ficar só procurando. Tem gente que parece que tem espírito urubu, né? Só procura coisa podre. Não entristeça o Espírito Santo. 31. Toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam tirados dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Mas ele magoou, me chateou. Perdoa, mano, perdoa. Só precisa de perdão de Deus? Então perdoa. Efésios 5, 1 ao 4. Sede, depois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Versículo 4. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes. Até gracejos, até coisinha assim, né? Uma piadinha, né? Brincadeiras. Até isso. Se for algo indecente,
Ó, nem conversa tola, nem gracejos indecentes. Coisas essas que não convém. Mas antes ações de graça. Gratidão, adoração. Efésios 5:4. Qual era a referência que eu li? Efésios 1, 5:4. Versículo 4, então, vou repetir aqui para nós encerrar. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes. É isso que eu coloquei para encerrar aqui. Consegui, opa, amém. Se coloca em pé, consegui, cheguei. Achei que faltava muito que eu consegui chegar ao final do esboço que eu preparei aqui. Coisas muitas vezes que a gente, no dia a dia, perde um pouquinho assim a noção. Ah, mas é só uma brincadeira, é para rir. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Então, às vezes, até aquelas brincadeiras que são ofensivas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. É normal, é natural. Quem aqui não extrapolou? Ninguém aqui é santo, né? Eu estou só passando para vocês e para mim, a primeira pessoa, que quando eu leio essa verdade, essa palavra, puxa, isso aí é... Tá, eu preciso disso. E eu creio que alguém mais talvez aí precise, amém? Ouvir essas verdades. Nós somos pecadores, a nossa natureza tem essa tendência de ser pecador. Nós não somos mais pecadores agora, né? Que somos santos em Cristo. Mas a nossa natureza quer nos fazer voltar a essa vida de pecadores. Nós somos frágeis, temos essas nossas limitações, e o inimigo vai sempre lutar, vai sempre tentar-nos. E aí nós precisamos sempre estar nos policiando. Eu amo a palavra de repreensão, né? Que dizem porque a palavra dura. Para mim não é. Porque às vezes a gente vai perdendo noção das coisas. A gente vai assim, vai levando a vida, vai falando, vai contando, vai indo. E aí precisa alguém de repente dar uma... Ei, para aí. Eu amo. As pessoas que eu tenho como meus melhores amigos são aqueles que dizem as verdades para mim. Denilson, para aí, tu está exagerando a dose aí. Tu está... Na hora fica meio assim, né? A gente fica meio sem graça, fica meio amargo o negócio. Mas depois, rapaz, eu nunca esqueço uma cena de um primeiro obreiro que me chamou, depois da morte do meu pai, que daí eu voltei para a igreja, estava servindo a Deus, e aí me convidaram para liderar os jovens. E aí aconteceu uma situação lá, e esse obreiro sabe, ele fez uma coisa que me magoou muito, sabe, me deixou muito chateado. E aí eu fui orar. E aí quando eu fui orar, o Espírito Santo me fez algo tão extraordinário. Eu fui no culto e quando eu olhei lá no púlpito, ao invés de ter ódio e raiva dele, eu sentia a vontade de ir lá e abraçar ele. Pedir perdão por algo que eu estava com aquilo, que havia pensado, que havia aquele ódio que tinha estado no meu coração por ele. Eu queria lá abraçar e pedir perdão para ele. Porque ele tinha tido me repreendido assim de uma forma muito, sabe, no momento assim foi muito forte. E eu tenho um problema sério, essa é coisa da nossa natureza, né? Coisa da nossa natureza. Estava eu e uns jovens que eu liderava, pelo menos uns 2 que eu lembro, e ele veio me repreendeu na frente daqueles jovens. E aquilo para mim foi muito cruel, foi algo assim que, da minha natureza, eu tinha chutado tudo, largado tudo, e liderando os jovens, e vou cuidar da minha vida. E aí eu, na hora, fiquei ruim, né? Vermelho, fiquei roxo, sabe? E saí dali cuspindo fogo. E aí cheguei em casa, mas eu vou para o culto, eu vou lá. Aí cheguei lá na sede de Chapecó. Mas antes eu fui orar. Falei, Senhor, tu conhece meu coração, tu sabe. Pedi misericórdia. De repente eu sentei no banco, olhei para ele lá em cima, ao invés de sentir ódio e raiva dele, eu senti amor, senti a vontade de lá abraçar e chorar com ele. Porque ele foi verdadeiro, ele falou, ele foi transparente. Eu sofro daí a gente começa a crescer, né? Eu já sofro um pouquinho com aqueles que só elogia. Eu fico assim, Jesus, não pode, eu não sou perfeito. Né? De repente eu acabo sabendo, porque a coisa sempre acontece, ele sempre acaba saindo. Infelizmente, né?
Alguém ouviu e aí chega, pois é, tu sabia que fulano pensa assim de você? Sabia que fulano, daquilo que tu fez lá, ele achou que tu fez assim? Mas para mim ele disse outra coisa, ele ficou tão, demonstrou tão... E aí eu fico assim, poxa, eu preferia que ele tivesse chegado para mim e dito assim, face a face. Podia ser amargo na hora, mas isso aí são relações, né? Cada pessoa tem um jeito de lidar. O importante é você vigiar, fazer a tua parte, confiar no Senhor, usar a tua língua para glorificar o nome de Jesus, usar a tua língua para construir, para edificar, ser de fato, sabe aquele crente cheio do Espírito Santo que flui do seu interior rios de água viva? Se o Espírito Santo habita de fato o meu coração, se eu vivo na presença do Senhor, se eu procuro andar em santidade, se eu procuro ter uma vida com Deus, as minhas palavras, a boca fala do coração está cheio. Por isso que a Bíblia fala tanto que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Porque nós vamos falar do Espírito Santo, vamos falar da paz. Qual é o fruto do Espírito? É amor, é paz, é gozo, longanimidade, paciência, mansidão, bondade. Ora, se estou cheio do Espírito Santo, essas coisas vão fluir. As minhas palavras serão palavras de bondade, de amor, de graça. Você recebe a palavra? Eu recebo primeiro que você, que eu preciso. Sejamos cheios do Espírito Santo. E assim nós vamos controlar nossa língua. E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Ore comigo, Senhor Jesus, eterno Pai. Oh, bendito Espírito Santo. Eu te agradeço, Jesus, por esta palavra. Que possamos vivermos uma vida, Senhor, que glorifica o Teu nome. Que os nossos lábios, que a nossa língua, Senhor, esteja a serviço do Teu reino para abençoar, para ministrar, para edificar, Senhor, na vida das pessoas. Que possamos ter palavra de ânimo, palavra de encorajamento, palavra de vitória, Senhor. Um aconselhamento, Senhor, dirigido e orientado pelo Teu Espírito Santo. Que sejamos de fato instrumento nas mãos do Senhor. E guarda-nos de ser instrumentos do maligno para acusar. Porque o papel de acusar é de Satanás. E nós não estamos para servi-lo, para ser instrumento dele não. Mas sim para sermos Teus instrumentos, Senhor. Teu instrumento, Espírito Santo, para ministrar, para edificar vidas. Que todos aqui, Senhor, que servem a Ti, que ouviram esta palavra, aqui e pela internet, que sejamos de fato um instrumento nas mãos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos use os nossos lábios, use a nossa língua, a nossa fala, nossas palavras, Senhor, sejam palavras que glorifiquem o Teu nome e abençoem as pessoas à nossa volta, Pai. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um louvor aí?